O STF está isolado? Depois da condenação do Daniel Silveira, o indulto do Bolsonaro ao deputado e a aparente derrota do STF, pelo menos nessa batalha, o Supremo está acuado? Ele foi abandonado pelo Congresso? Esses são os meus temas do diagnóstico de hoje. Vamos lá? O que pese as interpretações golpistas de alguns generais do Palácio do Planalto, do próprio presidente Bolsonaro e de alguns juristas que deixam de lado a Constituição na hora de preferir a defesa política, a Constituição de 88 não dá às Forças Armadas de maneira nenhuma o tal do poder moderador ou o direito, o poder de dar a palavra final. A palavra final nos arbítrios, nos dilemas, nos conflitos que ocorrerem entre os poderes, segundo a Constituição de 88, é do Supremo. Portanto, do ponto de vista legal, se o Supremo, do ponto de vista constitucional, se o Supremo disser, interpretar que o indulto do Bolsonaro ao Daniel Silveira é inconstitucional por alguma questão, isso é o que constitucionalmente tem que prevalecer. A gente pode sempre discutir se uma decisão do Supremo está certa ou está errada. O fato é que será a decisão do Supremo e, segundo a Constituição, né, que tem as regrinhas do jogo que a gente joga, diz, é dele a palavra final. Esse é um poder que faz com que muito dificilmente o Supremo fique acuado e que deu tanto poder ao Supremo nos últimos anos. Até porque mais e mais o Supremo tem usado esse poder. Durante o governo Bolsonaro, por exemplo, para acertadamente conter uma série de arbítrios de investidas do presidente contra direitos humanos, contra o meio ambiente, contra direitos fundamentais, contra a democracia, o Supremo precisou desautorizar Bolsonaro. Nesta quinta-feira mesmo, o Supremo fez isso, derrubando decretos ambientais do presidente. Mas, no dia a dia, na Realpolitik, é fundamental para o Supremo ter legitimidade nas suas decisões que ele tenha o apoio da sociedade. Não vamos nem entrar em outras esferas de poder, vamos concentrar só entre os três poderes. É fundamental que o Congresso apoie o Supremo. O apoio do Congresso faz, numa matemática simples, um 2-1. Você tem três poderes e aí você tem dois poderes juntos, alinhados contra o terceiro. É o triângulo, a base da harmonia da divisão republicana entre três poderes. Nessa semana, o que a gente viu, aliás, do feriado do Carnaval para cá, o que a gente viu, é o Congresso, nesse ponto do Daniel Silveira, mais perto do Bolsonaro, mais perto do Poder Executivo do que do Poder Judiciário. O Arthur Lira a Câmara foi ao próprio Supremo para pedir que o Supremo deixe a Câmara decidir sobre a perda de mandato ou não do Daniel Silveira. Além disso, o empoderamento do Daniel Silveira ganhando comissões, ganhou a vice-presidência da Comissão de Segurança Pública, passou a ser integrante da Comissão de Constituição e Justiça, mais importante da Câmara, foi uma sinalização de que a maioria formada na Câmara, não é toda a Câmara, mas a maioria nesse momento formada, estaria com o Daniel Silveira. Esse dado foi preocupante, mas a gente tem que ver isso com dois passos para trás. Nessa batalha, o que se parece é que o Supremo perdeu. Mas e no longo prazo? Como que, olhando no todo, nas várias questões que dividem o Supremo e o Palácio do Planalto, como que o Congresso se comporta? Até aqui, na grande maioria das vezes, o Congresso se comporta ao lado do Supremo. Foi assim, por exemplo, no voto impresso, em que não só no voto o voto impresso foi derrotado, no voto no plenário da Câmara, como também na própria articulação do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco contra o voto impresso, principalmente do Arthur Lira. Tudo bem, ele foi levado a isso por ministros do Supremo, não era inicialmente a disposição do Lira, ele chegou a discursar certa vez defendendo o voto impresso, mas na hora do vamos ver, ele seguiu o que o TSE e o Supremo defendia na sua maioria, que era a manutenção do voto eletrônico e a rejeição do voto impresso. Articulou para isso, inclusive. Diversos outros temas também foi assim. Não foi assim no orçamento secreto. No orçamento secreto há um alinhamento entre Congresso
e Palácio do Planalto contra o Supremo. É outro exemplo. Mas não tem sido assim. Na questão, por exemplo, do respeito às eleições de outubro, de que elas são sabidamente confiáveis, portanto, o resultado será legítimo, o Congresso já deu diversas sinalizações de que tem o mesmo entendimento do TSE e o mesmo entendimento do STF. E esse é o jogo mais importante dessa guerra toda. Essa é a partida que vai definir muita coisa, principalmente se o Bolsonaro for derrotado. Segundo as pesquisas de hoje, ele é derrotado por uma unanimidade, quase uma unanimidade das pesquisas. Sempre tem uma pesquisa doida que surge de um instituto A ou B de qualidade na apuração um tanto quanto duvidosa, mas a quase totalidade das pesquisas mostra o Lula vencendo o Bolsonaro. Como que o presidente vai se comportar com um eventual resultado desse? Bom, não precisa ser nenhuma mãe de Ná para saber. Ele vai rejeitar. Ele vai dizer que foi roubado, ele vai dizer que houve uma fraude, como ele já vem dizendo. Foi dada pouca publicidade, eu acho que numa estratégia de silenciamento estratégico, não ficou redundante, mas numa tática, num objetivo de estrategicamente não amplificar um despautério do Bolsonaro, não foi dado destaque a um absurdo que ele falou essa semana, na quarta-feira, num evento em defesa da liberdade de expressão, que não tinha nada a ver com defesa de liberdade de expressão, era a defesa do direito dele de mentir, de propagar discurso de ódio, no Palácio do Planalto. Ele disse que se algo anormal acontecesse, não haveria eleições esse ano. Vamos botar os pingos nos is. Não tem nada que faça com que não haja eleições nesse ano, a menos que caia um meteoro, uma coisa absurda, uma coisa realmente aí sim anormal. Agora, o que ele estava se referindo a prováveis factoides que ele vai criar, narrativas falsas, mentiras que ele vai criar, para dizer que as eleições foram fraudadas, quando não há nenhuma prova no Brasil de que há fraude às eleições. Nunca foi provada nenhuma fraude, nenhuma acusação de fraude na urna eletrônica. E é claro que as eleições, a menos que haja um golpe, as eleições vão ocorrer normalmente, e além de ocorrer normalmente, o resultado delas vai ser apurado normalmente, como foi desde a implantação da urna eletrônica, que melhorou muito a qualidade da apuração de votos no Brasil e tornou o sistema muito mais confiável. O presidente, mais uma vez, foi golpista, como ele é desde antes de ser presidente. Essa partida, se o Congresso, nesse momento, vai estar do lado do STF, do TSE, na defesa não só das eleições, mas, consequentemente, da democracia, isso é o mais importante. E até agora, o Congresso só deu sinais, de novo, no seu comando e na sua maioria. Sempre tem um deputado bolsonarista aqui, o outro ali, para pregar como presidente, mas na sua maioria, no seu comando, eles defendem as eleições e defendem a democracia. Sabem que num eventual governo autoritário do Bolsonaro, ou no momento que ele institua essa ruptura, que haja de fato essa ruptura, a mesma força com que o Bolsonaro teria conseguido atropelar o Supremo, ele também atropelaria o Congresso, como qualquer governo autoritário precisa fazer para se legitimar. Essa é a partida que a gente tem que ter atenção. Nesse momento, parece que o Supremo perdeu a batalha. Agora, a guerra final é em outubro e, principalmente, na apuração. É isso que a gente tem que ver se o Supremo vai ou não vai ficar isolado.